O que vai nos tornar impuro não é aquilo que nós consumimos, aquilo que nós ingerimos. O que nos torna impuros é propriamente aquilo que nós deixamos sair do nosso interior, as intenções ruins, as intenções más. Eu nunca me esqueço daquilo que dizia São João da Cruz. Ele vai dizer que o progresso de uma vida interior não está na intensidade, na quantidade de coisas que se faz. Por exemplo, de nada adianta você fazer grandes, intensas penitências, pegar agora o tempo quaresmal e ficar sem comer nada quase. Vai ficar cheio de raiva, né? Já percebeu? Que pessoa que está fazendo dieta nunca está feliz? Já descobriu isso já? A sua esposa fala: olha, na quaresma eu não vou comer chocolate. A partir daquele momento o Satanás toma conta dela, porque não tem paciência, porque está faltando açúcar. Que falta? Felicidade. É evidente que não podemos comer de tudo de maneira demasiado, né? Se bem que eu não sou a melhor referência para dizer isso, mas não é mais certo. É preciso equilíbrio. Mas o progresso interior, o progresso da sua quaresma, não vai ser a intensidade que você vai fazer da sua penitência, mas vai estar na qualidade. Repita comigo: quantidade é diferente de qualidade. Bem diferente. Por isso que São João da Cruz vai dizer o seguinte: que nós temos que evitar os apetites, aquilo que nos movimenta. De nada adianta você, eu conheço muita gente que eu até atendo nas comunidades, a pessoa faz jejum de segunda, quarta e sexta, só toma água até meia-noite, mas também depois que deu meia-noite, gente, olha, é feio de ver. Ou seja, fez a penitência, mas não mudou o coração. Posso falar uma coisa? Não se escandaliza com o padre, não. Deus não precisa da sua penitência, Deus não precisa do seu esforço. Sabe quem que precisa? É você. Você que precisa da sua penitência, você que precisa do seu esforço. Deus quer o seu coração e um coração livre. É por isso que nós fazemos penitência, para termos liberdade de servir a Deus como tem que ser vivido. Portanto, no dia de hoje, antes de entrar propriamente no tema da pregação para a família, se pergunte: o que tem movimentado as suas atitudes? O que tem movimentado o seu coração? Aquilo que você tem feito, o porquê você tem se excedido em algumas situações, o que tem movimentado? E se você parar para pensar, por trás de todo excesso existe uma compensação. Atrás de todo excesso sempre se está compensando algo: um nervosismo, algum fracasso, ansiedade. Muitas situações nós compensamos. É por isso que hoje, até pelo tema que nós vamos abordar, o matrimônio é uma escola, nós precisamos olhar para as nossas intenções, porque é propriamente ali que está a mudança. E precisamos aprender com Salomão que nós precisamos ter sabedoria. Repita assim: eu preciso ser sábio. E gente, a sabedoria não se aprende nos livros não, viu? Você pode, através da sua inteligência, adquirir muito conteúdo e ter a capacidade de ter grandes pensamentos, de fazer as coisas de maneira acertada, mas só vai virar sabedoria esse conteúdo que você tem, se você aplicar na sua vida. Tem muita gente, nós conhecemos, que a pessoa é muito boa naquilo que faz, mas você convive com a pessoa, você percebe que ela é um bom funcionário, é bom funcionalmente, mas o ser humano, os valores não correspondem àquilo que faz. Não é assim? E no fundo, gente, nós precisamos ser bons seres humanos, boas pessoas que têm progresso interior. Isso é ser sábio. Evidente que nós temos que ter inteligência, é lógico. No entanto, nós precisamos transformar essa inteligência em sabedoria. Até porque, gente, para viver a vocação do matrimônio, precisa ter muita sabedoria. E nós precisamos resgatar algo fundamental, que eu já disse para vocês semana que vem, mas que tem que estar firme no nosso coração. Repita assim comigo: matrimônio é coisa de Deus. Sim. E é a vocação primeira nossa, sabia? O povo pensa que padre é alguém que vai casar porque não daria certo com ninguém. Às vezes é verdade, mas não é por isso que se vai ser padre.
O matrimônio para o sacerdote tem que ser uma renúncia. Nós aprendemos isso no direito canônico. Se o candidato ao sacerdócio chega para ser padre, porque não daria certo o casado, não daria certo lá fora, ele não pode ser padre. Desculpa o que eu vou lhe dizer, a igreja também não quer resto. Você quer resto na sua casa? Um homem que fica encostado lá? Uma mulher que fica encostada com você? Não. Você quer um companheiro, uma companheira, é ou não é? A igreja também, ela quer homens no sacerdócio que se entregam inteiramente, e mulheres também que vivem a sua vida religiosa, que não pode ser, até o Papa falou assim, olha para as religiosas, que vocês não sejam solteironas mal resolvidas. Sim, tem que viver com alegria o ministério, e saber que a vocação primeira de todos nós é o matrimônio. Gente, em Gênesis 2, versículo 24, vai dizer que o homem vai largar a sua casa e vai morar com a sua esposa, os dois serão uma só carne. Sim. E também São Paulo, em Efésios capítulo 5, versículo 32, interpreta esse mistério em relação a Cristo e a igreja. O seu esposo, a sua esposa, tem que ter por você, ou os dois têm que ter um amor um pelo outro, tal como Cristo tem para com a igreja. Quem está com esposa, a esposa, levanta a mão. Fala assim, presta atenção nisso. É assim que você tem que me amar. Não deixar as coisas desarrumadas lá em casa. Cadê? Vai lavar roupa suja aqui não. Lava em casa mesmo. Tem importância. Não é? É vontade de Deus o matrimônio. No entanto, sabe o que nós precisamos superar? Uma mentalidade de determinismo. Você percebeu que a gente acha que nós sempre precisamos estar prontos? É ou não é? Você pode perceber, quanto mais jovem é o casal, mais ele se cobra a perfeição. E quanto mais velho é o casal, mais ele não se cobra tanto perfeição, porque ele vai tendo conhecimento. Eu acho interessante quando um casal já experiente na vida de matrimônio conversa com um casal novinho, vê contando os problemas, fala assim, não sabe nada, eita. Não é assim? É que nem quando você vai escutar o problema de criança e de adolescente. Já viram o problema? Eles fazem um negócio, parece que é a última coisa do mundo. Aí você está olhando e falando, nem tempestade em copo d'água, é um tsunami em copo d'água. Porque não tem maturidade ainda. A experiência de vida vai nos mostrando que nós precisamos ter tolerância, nós precisamos ser mais pacientes. Eu sempre brinco, você pode perceber, acho que na missa passada eu também brinquei, que o avô é de um jeito, mas quando era pai e mãe é outro. Quem aqui já é avô? Já é avó? Levanta a mão. Quem que é avô já? Levanta a mão. Deixa eu perguntar, é do mesmo jeito que você era com seus filhos, você é com os netos? Até porque a responsabilidade de criar é de quem que é? Deles. Aí você só fica com o filé mignon, né? Por isso que a criança adora a avó, adora a avó. Nossa, eu adorava a minha avó. Quando eu ia apanhar, eu corria para casa dela e ninguém batia quando era assim. Ela não deixava. A minha avó mimava tanto a gente, só não mimou mais porque a mãe não deixou. Se a minha avó pensasse que meu pai ou minha mãe bateu em mim, ela vinha lá de longe para descobrir. E a minha mãe falava, bati mesmo, se a senhora fica aqui, vai apanhar na frente da senhora. Mas desse jeito, não tinha erro. E tem que ser assim, não estou falando que tem que bater, pelo amor de Deus, está filmando, gravando isso aqui. Não estou falando que tem que bater na criança, mas tem que educar. Às vezes um carinho um pouco mais forte resolve, não é? Vem cá, resolve. Ninguém morreu, está todo mundo aqui firme, né? Para espancar também, mas um carinho um pouco mais forte, né? Um chega mais, é importante. Mas a minha avó não deixava. No entanto, nós temos que entender uma coisa: a finalidade que todos nós temos, seja quem está no matrimônio, seja quem quer ir para o matrimônio, é uma finalidade bem definida, mas a realidade é sempre dinâmica, e você está em construção. Fala para quem está do seu lado, cuidado. Ixi, gente, o povo não fala assim, cuidado, eu estou em obras. Às vezes o marido está pensando, acho que vai ter que embargar, porque não está dando certo não. Nós estamos em construção, gente. Eu estou construindo minha vida como padre. Eu lembro, hoje nós nos encontramos, teve encontro do prezinho dos padres, que é os padres de 0 a 5 anos, né? Eu estou com um aninho só de padre. E no encontro tem um momento de partilha lá.
E a gente descobre que os problemas só mudam de paróquia, mas são os mesmos. E a gente descobre que nós estamos aprendendo a ser padres. E eu aprendo mais ser padre na minha comunidade do que eu aprendi no seminário, na faculdade, na teologia. É na vida que a gente vai aprendendo. E você vai aprender a ser casado, ser esposo, ser esposa, propriamente no matrimônio. Você vai aprender a ser namorado, ser noivo, nos relacionamentos. No entanto, nós temos que saber que é uma grande escola que nós estamos participando. E nessa escola nós precisamos observar bem as disciplinas que nos são dadas. Nós poderíamos até interpretar o seguinte, como uma estrutura de escola. Nessa escola que nós estamos vivendo, o diretor é propriamente a igreja, enquanto aquela que nos apresenta a vontade de Deus. A coordenação pedagógica nos é dada através da palavra de Deus, da tradição e do magistério, que vão nos dar as linhas. E vocês são propriamente os alunos. No entanto, antes de falar aquilo que nós precisamos fazer, nós temos que entender uma coisa que eu vou bater nessa tecla sempre. Partindo do pressuposto de que vocês estão em construção, tem que prestar atenção que são duas construções completamente diferentes. A engenharia da sua esposa é outra, e a engenharia do seu esposo é completamente diferente. E se você não percebeu isso ainda, está na hora de perceber. Às vezes nós até sabemos, mas você percebeu, mulher, que você cobra do homem, do seu esposo, uma versão feminina sua? Porque você acha que o seu marido tem que ser assim, mas sabe quem que é assim? Você. E o seu esposo cobra de você uma versão masculina, uma versão feminina dele. Mas deixa eu lhe falar, não, é diferente. As percepções são diferentes. E quem tem essa sensibilidade vive muito melhor. Você pode perceber, a mulher que é esperta, ela já sabe o traste que está com ela, então ela age de maneira a evitar algumas situações. Ela é esperta. O homem esperto também sabe o momento de silenciar e sabe o momento de falar. Mas para tudo isso é necessário trato. Para usar uma palavra mais comum, traquejo, não é? Tem que ter. Se você não tem habilidade de perceber a pessoa que está convivendo com você, você vai criar conflitos e conflitos e conflitos e conflitos, e não vai viver um relacionamento feliz. Gente, desculpa dizer, mas até a sexualidade nossa indica muitos aspectos da personalidade. Você pode perceber a mulher aquela que acolhe, o homem é aquele que vai até a mulher. São duas realidades diferentes. No entanto, o jeito feminino e o jeito masculino enriquecem a relação. E hoje se espera da mulher, o homem se espera da mulher, alguém que seja um carinho, um conforto, alguém que cuida. E a mulher espera de você, homem, a reclamação que eu mais tenho ouvido, espera de você virilidade. A mulher espera que você tenha decisão. Pode perguntar para sua esposa. Ela pode não ter lhe dito, mas ela já assinou muitas vezes que ela espera que você decida as coisas, que você toma a responsabilidade que lhe é própria. E nós, como homens, precisamos nos portar como homens, não como moleques. Mulher nenhuma gosta de cuidar do marido como se fosse o filho. Não gosta. Tanto que muitas vezes, tenho certeza que você já disse, na casa da sua mamãe é assim, aqui eu sou sua esposa. Não é verdade? E o relacionamento não pode confundir não. Vocês são companheiros, e como companheiros precisam viver bem essa relação. No entanto, é sempre interessante, depois eu penso em fazer com vocês essa reflexão em outro momento. Os temperamentos são diferentes. E você tem que saber como que é o temperamento da sua esposa, como é o temperamento do seu esposo, como é o temperamento do namorado, da namorada, é completamente diferente. Existem vários tipos de temperamento. Se sua esposa é alguém muito melancólica, qualquer frase intensa acaba com o dia dela. Então você tem que ter um pouco de habilidade. Eu preciso, que eu sou uma pessoa, talvez eu sou um pouco sanguíneo, puxo para o colérico. Eu, para acabar com alguma coisa, não tenho muito tempo não. Se eu perceber que tem que acabar, acabo, todo mundo sofre, eu durmo uma noite de 8 horas de sono tranquilo, sossegado, em paz. Tem gente que não. Então, se você sabe que no seu relacionamento alguém é um pouco mais complicado para isso, tenha habilidade para lidar com a situação. No entanto, antes de entrar nas disciplinas
boas, deixa eu lhe dizer uma coisa que você precisa superar no seu matrimônio para que ele não acabe. Repita comigo: críticas destrutivas. Abandona isso aí. Porque quando você critica para destruir, e tem uma hora quando a raiva vai chegando no auge, que você vai procurando um ponto para arrumar briga, para dizer que está errado, que está assim, que está assado. Renuncia a isso. Isso não é de Deus. E se você insistir nisso, a pessoa vai se cansar de você, porque não vai se sentir motivada na relação. Outra coisa, repita comigo: desprezo. Não pode haver desprezo. Quando você começar a sentir desprezo, espero que nunca sinta, é o momento de renovar as estruturas e perguntar o que está acontecendo nessa relação. Repita comigo: atitude defensiva. Sabe aquele momento que a pessoa está sempre se defendendo? Não consegue partilhar, a conversa não dá certo, tudo que fala evita. Tem que se evitar essas situações, porque isso vai cansando, vai minando os relacionamentos. Repita comigo: atitudes evasivas. Sabe quando não fala tem que ser falado, fala de qualquer jeito, pergunta alguma coisa, desconversa, não sei o que, ela não quer conversar, não sai de perto. Tem que ser evitado. E se o seu relacionamento está tendo essas situações, senta com o seu cônjuge e fala: ó, vamos resolver esse negócio aqui, mesmo que seja no seu namoro, no seu noivado. Não pode ser assim. O amor, gente, é sempre criativo. Ele possibilita dizer o mesmo, só que de maneira muito melhor. O amor sempre possibilita certa criatividade, e nós precisamos ter habilidade até para dizer as coisas mais simples e corriqueiras da vida. Olha, você pode perceber uma coisa: gente bem resolvida não enche o saco, não é assim? Conhece alguém gente bem resolvido? A pessoa que está bem resolvida, está feliz, ela não enche o saco. Agora, quem não está bem resolvido, não vive bem e faz com que todo mundo vive mal. Um casal que não é bem resolvido, ele faz com que tudo fique ruim. Mas um casal bem resolvido pode até passar por problema, pode até passar por situação, pode até um momento experimentar alguma incompreensão, mas nessa escola que é o matrimônio, ele vive muito melhor. Por isso, nós precisamos ser gente bem resolvida. E a gente precisa saber levar a vida com bastante leveza, com espontaneidade. A vida já é bastante pesada, e como disse para vocês, nós precisamos saber dizer o mesmo, só que de maneira diferente. Você já ouviu aquela história, ou até uma piada, do padre que estava no avião com uma senhora muito chique? Alguém já ouviu? Acho que está sendo veiculado aí. Esse padre nos ensina como nós podemos dizer a verdade, ou até de certa forma, algo que aparentemente não é tão legal, mas com criatividade conseguir viver bem. Diz que certa vez o padre estava lá no avião e tinha uma senhora muito distinta, assim, muito rica. Você sabe aquele povo assim, tudo arrumado? Você sente o perfume da pessoa assim, você até fica até, parece que o dinheiro saiu do bolso, você se sente mal até. Então, uma coisa bem chique. Aí a senhora falou assim, viu que o padre tinha um rosto muito simpático, muito acolhedor, simples, estava com uma batina preta. Ela falou assim: ô padre, posso lhe pedir um favor? Eu falei: lógico, filha, o que você precisa? Ela falou assim: então padre, eu estava voltando lá da Suíça, num negócio tão chique, aí eu comprei um secador de cabelo muito chique, caro, e eu percebi que eu trouxe coisa demais, e a alfândega vai me pegar. Aí ele falou assim: o que você quer que eu faça, filha? Eu falei: o senhor pode pôr debaixo da sua batina e levar? Porque o senhor é homem, ninguém vai desconfiar do senhor. Aí ele falou assim: ó, minha filha, eu posso, mas eu tenho que lhe dizer uma coisa, eu não posso mentir. Se alguém me perguntar, eu vou ter que lhe dizer a verdade. Ela falou: não, padre, o senhor tem uma cara de santo, ninguém vai perguntar isso para o senhor. O senhor passa honestidade, o povo olha para você assim, já sente tudo bem. Ele falou: tá bom então. Aí o padre chegou, aí passou na alfândega. Aí o rapaz perguntou assim: o senhor tem algo a declarar, padre? O padre falou assim: ó, da cabeça até a cintura, não tenho nada a declarar. Aí o rapaz falou assim: mas como assim? E da cintura para baixo? Ele falou: da cintura para baixo, eu tenho um objeto muito especial e sofisticado, para o uso especialmente das mulheres, mas que nunca foi usado. Aí o rapaz deu risada e falou assim: não, pode passar, padre, tá vendo? Você pode dizer algo diferente o mesmo, só que de maneira diferente.
E tudo com criatividade. Já pensaram besteira, né? Tem certeza. Mas você percebe? No relacionamento tem que ser assim, gente. Tem que ter leveza. Tem que ter essa capacidade de dizer coisas diferentes. No entanto, eu vou passar para vocês 7 atitudes que são como que disciplinas que nos ensinam a viver bem os relacionamentos. Primeiro, repita comigo. Um casal feliz é atencioso. E não é verdade? Você pode perceber, um casal feliz é atencioso, o outro está preocupado com o que vai ser, é até bonito de ver, né? Se antecipa. Evidentemente que os homens têm dificuldade de ser atencioso, mas quando se esforça, consegue ser mais ou menos, mas consegue. As mulheres são muito mais. Mas um casal é atencioso. E sabe o que tem que exercitar? A paciência, não é verdade? Quando a gente é atencioso, a gente consegue exercitar a paciência. E não é fácil exercitar a paciência no ambiente de relacionamento, porque chega uma hora, eu brinco com o povo, você pode perceber. Quem é casado novo aqui, levanta a mão. Isso, eu sei que o Tadeu é novinho de casado. Isso, você pode perceber, quando cada um morava numa casa, era de um jeito, não era? Aí depois que você casou, você namorou 113 anos, conheceu a pessoa de todo jeito. Depois que você casa, é aí que você descobre o que você vai conhecer, não é? Porque até então vocês brigavam, cada um ia para um canto. Tem um amigo meu, pelo amor de Deus, gente, eu não estou falando mal do matrimônio não. Ele diz o seguinte, que o matrimônio é a única guerra que você dorme com o inimigo. Não é verdade? Porque você briga, você vai dormir lá com a sua esposa, meu filho. Não tem outro jeito não, você vai ter que enfrentar a fera. É por isso que vai exigindo paciência e habilidade no relacionamento. Um casal feliz, repita comigo, demonstra os seus sentimentos. Aí você pode falar, padre, minha esposa sempre demonstra que está com raiva de mim. Não, não é assim. Demonstra os sentimentos, mas consegue partilhar os sentimentos. Sabe o que falta para a gente às vezes? Companheirismo, em todos os aspectos. Gente, como disse para vocês no começo, a pessoa com quem você se casou, com quem você se relaciona, todos nós estamos em construção. Então nós precisamos ter companheirismo para mudar essas situações. Custa, depois que passar aquela intensidade, e falar assim, olha, vamos conversar? Você fala para o seu esposo, a mulher normalmente tem mais facilidade para isso. Fala assim, olha, eu não estou bem hoje, eu estou irritada, eu estou com vontade até de pular na sua jugular e arrancar, porque você fez um monte de coisa errada. Fala. O duro que vai se perdendo a habilidade de falar, e os problemas não vão. Eu lembro que no seminário, a gente, evidentemente, né, tem que dividir quarto. A gente que é padre, a gente é criado para ficar sozinho, você pode perceber. Normalmente o padre gosta de ficar no canto dele. Não sei se todo padre, mas eu gosto do meu canto. Você chega em casa e fala, padre, você não enfrenta a solidão. Eu falo, enfrento nada, gente. Eu chego em casa, não tem ninguém para me encher o saco. Uma alegria. Aí você fala que você é novo. Eu sei, depois de velho a gente fica um pouco mais assim. Mas não é. Aí você pode perceber uma coisa. Quem está casado há muito tempo, fala, nossa, eu queria ter um tempo só. E quem está muito solteiro, fala, não, eu queria ter alguém perto. O ser humano nunca está feliz. Nós precisamos ser felizes na vida que nós escolhemos. Eu lembro que nós tínhamos que dividir quarto. E quem me conhece, eu não dou recado, eu converso as coisas tudo certinho. Ia dividir quarto com esse negócio, eu falei, vamos conversar isso aqui porque vai dar problema, eu tenho certeza. É assim, 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 resolveu. Se nós fizéssemos isso em nossos relacionamentos, seria muito mais tranquilo. Mas tem que ser feito desde o começo. Você permitiu, aí é complicado. Combina. Se você perceber que o seu esposo não vai ter salvação, faça um pouquinho mais. Se você perceber que a sua esposa também não vai ter salvação nisso, faça um pouquinho mais, mas tudo conversado. O problema é que vai permitindo, a vida vai se tornando pesada, vai acumulando raiva, e você vai descontar no momento de uma briga simples. Eu lembro que meu pai era assim. Meu pai, às vezes, nós fazíamos uma arte terrível assim. Ele falava, nossa, hoje eu apanho. Você entrava em casa até assim. Ele não fazia nada. Simples. Aí tinha um dia que o Corinthians perdeu. Esse dia era difícil em casa. Aí você fez uma arte simples. Era 1% do download que faltava. Aí e assim nos relacionamentos. Às vezes o marido fala, nossa, mas está brigando comigo por uma coisinha simples. Mas está guardando raiva faz umas 3 semanas. Aí você descarrega tudo. Já pensou se a gente conseguisse falar um pouquinho mais tranquilo? Coloca isso no seu relacionamento. A capacidade de partilhar essas situações. Essa é uma disciplina fundamental para o relacionamento.
E a capacidade, gente, de crescer junto. Olha, cada um de vocês tem um temperamento, tem uma personalidade, tem um jeito de se portar no mundo. E isso vai ser sempre assim. Vai ser sempre assim. Vou repetir, vai ser sempre assim. Tem coisa que não muda. Temperamento não muda, se administra. Não muda. Algumas situações são possíveis de ser mudadas, outras não. Tem que ser administradas. Mas se você tem a capacidade de crescer junto e falar assim: olha, você percebeu que está fazendo isso? A gente não pode ir para cá? Mas gente, não vai deixar para conversar esse momento difícil. Vai tomar café da manhã, tem 15 minutos, vai levantar um assunto desse? Só vai dar mais raiva. Não, espera um momento tranquilo, vamos conversar. Nós sabemos o momento oportuno. Outro ponto, terceiro, repita comigo: um casal feliz conversa muito. Sim. Talvez o marido está falando: não, padre, eu ouço muito. Eu ouço. Mas vocês precisam conversar. Sabe aquilo que eu falo? Tem um povo que ficou bravo comigo, mas eu tenho que dizer: no seu relacionamento, o primeiro é Deus, o segundo é quem? O seu cônjuge. Os filhos vêm terceiro. Sabe por quê? Uma hora eles vão embora, e é para ir embora mesmo uma hora. E sabe quem vai ficar com você? Quem? É o traste. A Lu já falou, ele quer ficar com você. Tu deu uma reflexão do Padre Léo, ele falou que hoje está mais difícil. Antigamente o casal, o povo ia até os 75, 80 trabalhando. Hoje tem homem que com 50 já está aposentado. E a pessoa vive mais hoje. Você pode perceber, antigamente dava uns 50, 60, a pessoa já estava, né, nos finalmente. Hoje o povo vive até os 90. Sabe o que indica? A pessoa que se aposentou com 50 vai viver 40 anos na sua casa lá. Os dois juntos. É por isso, não estou falando que conviver faz mal, mas até isso tem que ter habilidade, porque se você transforma da sua casa um campo de guerra, vocês não vivem felizes. É por isso que tem que partilhar, tem que conversar. Mas se o seu marido é muito quieto, é o jeito dele, ele não vai falar tanto. É bom que ele vai ouvir bastante. Então tem que conversar muito, tem que partilhar a vida. Eu atendi um casal, eu falei assim: vocês conseguem dar risada junto? Tava tudo bravo assim. Aí de repente eu falo assim: eu pedi para ele arrumar o tanquinho hoje. Eu já deu risada: eu vou arrumar lá, padre, eu vou fazendo isso aqui lá. E conversa, coisas simples da vida. Aceitam o jeito do outro ser. Não é consentir com tudo, mas aceitar que tem coisa, gente, que não vai mudar, tem que administrar. Quarto ponto, um casal, e a quarta disciplina também: um casal feliz se diverte juntos. Tem que ter alguns momentos de diversão, tem que ter momentos de lazer, tem que conseguir dar risada dos problemas, dar risada dos erros. Isso torna a vida muito saudável. Você tem rido com o seu cônjuge? Tem conseguido ter momentos de alegria? Você pode perceber, o homem gosta de atazar na mulher, não é verdade? Gosta de irritar. É que o espírito de porco habita em todo homem, em uns menos, outros mais, em outros plenamente. Eu sou uma pessoa que, se eu vou em casa, eu irrito todo mundo. A minha mãe, a minha irmã, o meu irmão, põe o dedo no ouvido, bato no outro. Eu vou no meio dos padres, é diferente. Não, eu só não bato no bispo porque é perigoso. Mas no resto a gente brinca, é o jeito do homem ser. Então tem que se divertir junto. Quinto ponto, repita comigo agora: um casal feliz compartilha dificuldades. E essa disciplina é fundamental. Repita comigo, você que é casado: eu não tenho um problema, nós temos um problema. Sim, mas sabe o que é complicado? Tem cônjuge que não consegue mais partilhar problema com o outro, porque já sabe que vai dar briga, porque já sabe que a pessoa vai opinar. Às vezes a sua esposa só quer desabafar, às vezes ela só quer falar aquilo que está acontecendo, às vezes ela só quer partilhar com você uma situação. Sabe isso que significa? Ela não está pedindo a sua opinião, quer que você ouve. Partilha a dificuldade com muito jeito. A dificuldade é aquilo que eu dizia para vocês semana passada. O homem normalmente tem uma cabeça um pouco mais assertiva para algumas coisas. Então, se você apresenta um problema, ele identifica o culpado, e se o culpado for seu e o homem for tonto, ele vai falar que você é a culpada. Com muito jeito, tem que dizer: olha,
Você não acha que tem que pensar um pouquinho isso? Tem que ter jeito. Porque às vezes ela só quer partilhar. Só. Um casal feliz tem que ter relacionamento conjugal. Tem que ter. Eu vou abordar melhor isso em uma outra missa. Mas tem que ter um momento de intimidade e sabendo respeitar o jeito da mulher e o jeito do homem. É aquela brincadeira que a gente sempre faz. O homem é que nem micro-ondas. Apertou o botão, está pronto. A mulher é fogo a lenha. Você tem que esquentar, botar fogo de manhã, abanar durante a tarde, conferir de novo, está direitinho lá. Mas você sabe que a mulher tem mais energia e o homem mais força. A grande questão depois que acendeu, meu filho, você dá conta no seu relacionamento conjugal. Mas tem que ter jeito e traquejo. É importante falar sobre isso no relacionamento conjugal. O último ponto, repitam comigo: um casal feliz é compreensivo. O que significa isso? Consegue entender o tempo e o momento do outro, consegue colocar-se no lugar do outro. Nós temos que saber que cada um de nós estamos num momento, cada um de nós estamos numa situação, e nós precisamos saber bem lidar com essas situações, com essas realidades. Portanto, hoje, se você aproveita essa oportunidade que o Padre está lhe dando, você fala assim: olha, senta com a sua esposa, senta com o seu esposo e fala: vamos repensar nosso matrimônio? Vamos sentar e conversar algumas coisas? E fala para ele. Eu gosto muito das equipes de Nossa Senhora. Eu tenho uma equipe, inclusive um casal da minha equipe está aqui. O dever de sentar-se. Vocês têm um hábito de sentar e falar um para o outro o que está acontecendo? De apresentar o problema, de apresentar a situação, de dizer: ó, está acontecendo isso. E posso falar uma coisa, não estou sendo maldoso não. Se você não ouve a sua esposa, alguém vai ouvir. Se você não ouve o seu esposo, alguém vai ouvir. Então vocês comecem a se ouvir, vocês comecem a prestar atenção um no outro, vocês comecem a se cuidar. Então aproveita que o Padre deu essa brecha, porque se você falasse em um momento assim, não ia dar certo. Mas conversa, fala: olha, eu gosto muito de você, mas eu não gosto que você faz isso. Isso me faz mal, eu fui criado assim assado. Aí você pode dizer: não, tá bom, mas eu também não gosto disso, disso, aquilo outro. Mas não vai começar uma briga, trocar farpa. Porque chega esse momento, começa um a alfinetar o outro, né? Aí fica uma coisa tão feia que parece briga de foice no escuro. Não. Tenha sobriedade, maturidade de lidar com os problemas conjugais.